ainda nada, né? Estamos conseguindo. Vamos ver se a gente consegue. Está ótimo o som, né, Cris? Cristiane Alves, jornalista, arquiteta, bacharel em Direito. Está nos acompanhando, vários outros amigos também aparecendo, Saulo Vale. Som está ótimo, né? Ótimo, beleza. Aloysio Veras, Inácio Rodrigues, blog da Cris Alves, Charles Lamartine. Já estou por aqui, mas você não está aparecendo, homem. Vamos ver se a gente consegue agora de novo, adicionar de novo, tentando aqui. Vamos ver. Agora dá certo. Finalmente, homem, pelo amor de Deus. Ótimo. Bom revê-lo. Boa noite, Charles. Boa noite, querido amigo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelo cenário, parece que você continua trabalhando. A propósito, isso aqui é um trabalho, né? Pode não parecer, né? Na verdade, aqui é meu espaço onde eu tenho ficado mais durante essa quarentena, né? A minha biblioteca pessoal e também, como eu moro dentro do colégio, tudo fica muito próximo, né? Meio difícil dividir a vida pessoal da vida do trabalho. Muito parecido comigo. A minha casa, eu encontro um lugar para dormir e o restante é para trabalho. Mas, Charles, muito bom revê-lo, muito bom reencontrá-lo. Infelizmente, nós não pudemos dar um abraço daqueles, sempre que a gente se encontra, é um bom abraço e muita conversa, né? Muita conversa. Mas hoje, apesar do tempo sempre ser exíguo para todos nós, eu tenho uma enorme satisfação em tê-lo participando desse Carlos Santos aos Vivos, porque a gente quer conhecer muito da sua cabeça, da sua vida e etc. A primeira pergunta que eu disparo logo é o seguinte: toda criança, a gente percebe que logo começa a se encantar com alguma coisa, como se estivesse direcionando sua vida, seu futuro. Querendo ser bombeiro, policial, jogador de futebol, cantor, seja o que for. Tem criança que pensa em ser padre? Pronto. Eu não ouvi bem a outra partezinha da pergunta. Toda criança, a gente percebe que logo desde cedo tem sonhos de ser cantor, jogador de futebol, seja o que for. Criança também sonha em ser padre? Sonha, muitas desde criança já querem ser padre. Não é o meu caso, viu? Não é o meu caso, porque eu já descobri minha vocação ali na adolescência. Mas sempre tive uma vida de igreja muito constante, e eu digo que as coisas elas não surgem do nada. Para nós, teologicamente falando, obviamente tem a ação de Deus, mas a força da construção da nossa história é o que nos define muitas vezes enquanto pessoas, né? Então eu sempre tive uma fluência, uma vivência muito grande dentro da igreja, partindo dos princípios religiosos da minha própria família, de um modo especial da minha mãe e da minha avó. Entendo. Charles, você nasceu onde? Em Mossoró, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste? Quem são seus pais, a sua origem? Eu nasci mesmo em Pau dos Ferros, né? Sou pauferrense, né? Minha família tem uma origem ali entre Pau dos Ferros e São Francisco do Oeste. Inclusive, ontem eu fui para casa, sábado e domingo fui passar em casa, pude passar no sítio onde minha mãe nasceu, aproveitei para reabastecer as energias, olhando a natureza, está tudo muito verde, né? Mas eu sou natural ali, está tudo muito bonito mesmo. Seus pais, dona de casa, agricultor, professor, enfim. Na verdade, a minha família materna tem uma ligação muito grande com a educação, né? Sempre teve uma relação muito grande. Nós tínhamos uma escola em Pau dos Ferros, uma escola e uma faculdade, colégio de curso Faculdade de Evolução, e a maioria são educadoras, professoras. Minha mãe é educadora aposentada, né? Trabalhou na educação a vida inteira, é muito jovem, se aposentou com 54 anos, e hoje é psicóloga, concluiu psicologia, trabalha com psicologia também, e minha família atuou sempre neste campo muito ligado à educação. Já a minha família paterna tem sim um leque com agricultura, sempre trabalharam com agropecuária, tiveram sempre muito ligados a esse ramo. Eu entendo. Charles, a gente entra agora num quadro ou num espaço do próprio bate-papo, em que a gente vai soltando vários outros temas e vamos conversando com a intervenção também dos internautas. Essa vocação, você disse que surgiu na adolescência.
veio estudar em Mossoró, seminário, como foi isso? Em que ano? Eu morava em Pau dos Ferros e fui no ano 2000 para Natal. Concluí o ensino médio para depois voltar para fazer minha formatura e tudo. Passo no vestibular para Mossoró. Né? No caminho lá em Natal eu desejo ser padre, nasço desejo ser padre, morando em Natal. Começo o acompanhamento no Seminário São Pedro, lá em Natal. Mas um ano depois de estar lá, 2001, eu passo no vestibular para a UERN, para o curso de Serviço Social. Eu tinha concorrido lá em Natal, na UFRN e na UERN, e vim para Mossoró por causa da UERN. Né? Então, entrei aqui literalmente pela UERN, e foi quando eu vim montar a minha tenda aqui e vim morar aqui pertinho da São José, na Tibério Bulamarco. Primeiro morei na Marechal Hermes, depois fui morar na Tibério Bulamarco, sempre como estudante, né? Morando com outros estudantes e fazendo faculdade na universidade. Mas vim meio à força, porque eu queria ficar logo em Natal e eu queria logo entrar dentro do seminário e seguir a vida de padre. Mas o reitor foi sábio. Ele disse, é melhor que você vá e faça a sua faculdade, porque a exigência de ser padre exige também um processo de maturação. E quem sabe essa faculdade não vai lhe ajudar muito. Não sabia eu que nos planos de Deus esse curso estava para que, de fato, eu fincasse aqui minhas raízes. Né? Hoje sou profundamente moçoroense, já são muitos anos aqui nessa terra de Santa Luzia. Então eu vim para Mossoró. Fazendo serviço social, chega Dom Mariano, em 2005. Né? Eu já concluí no curso, eu concluí em 2006. E Dom Mariano chegando, ele diz, não, você não vai mais para Natal, não, você vai ficar aqui. E aí eu comecei uma proximidade com ele, com o padre Flávio, e a gente foi fincando os pés em Mossoró, e acabei ficando e entrando no ano de 2007 no seminário Santa Teresinha. Então, a minha vida vocacional... Você teve, então, toda uma formação teológica, mas essa formação me parece que foi, digamos assim, transladado, transportado também para a Europa, para a Itália. Em que ano? É verdade. Eu entrei em 2005 no seminário e fui em 2007 para Roma. Então, eu fiquei de 2007 a 2012 em Roma. Em Roma, eu fiz a teologia e o mestrado em teologia. Foi quando eu pude aprofundar meus estudos, sobretudo em Santo Agostinho. Né? O padre Sato já tinha essa tradição de leitura sobre Santo Agostinho. Eu, seminarista, ainda não próximo a ele, ouvia muitas homilias dele sobre Santo Agostinho, sobre São Tomás de Aquino. E depois, quando você vai fazer teologia, você descobre que os arcanos da teologia eles estão bem fundados sobre as matrizes filosóficas e teológicas de Agostinho. Foi quando eu descobri que, estudando Agostinho, eu abriria um universo de possibilidade para estudar tantas outras coisas da teologia e fiz minha dissertação de mestrado sobre ele. Mas, e como surgiu o Colégio Diocesano? Essa tarefa gigantesca de participar, eu diria, do soerguimento, haja vista que o colégio passava por seríssimas dificuldades. Quando surgiu, como surgiu e como começou essa tarefa, a quatro mãos, né, ao lado do Padre Sacro. É verdade. Eu já fui para Roma sabendo que voltaria para o colégio. O bispo já me mandou para lá com esta incumbência de estudar e voltar para vir auxiliar o Padre Sátiro. Eu lembro que numa conversa que nós fazíamos, indo ao Encanto, por ocasião de uma celebração, ele disse, bateu na minha perna e disse assim, menino, se eu lhe mandar para Roma, você vai estudar. Ele deu a volta aqui por trás do colégio e disse, eu queria que você voltasse e viesse trabalhar aqui. E eu fui com essa missão, né, passei os 5 anos nessa preparação, vivendo essa ansiedade e, ao mesmo tempo, uma preocupação, assim como aqueles que aqui me esperavam também se preocupavam, né? Porque quem é esse padre que vem... As pessoas na época diziam substituir Padre Sátiro. Um homem como Padre Sátiro não se substitui, né? Eu vim sucedê-lo e, na verdade, as coisas foram se encaminhando muito nesse propósito. O bispo me enviou para isso, 5 anos eu me preparei para isso. Charles, algumas pessoas estão participando aqui. Roncalli Cunha, Padre Charles me surpreendia, sabia o nome de todos os alunos do Diocesano, um educador nato. Aqui, autismo em busca da inclusão. Oi, padre, boa noite. Aqui é Guilherme Barroso. Antes do senhor ser padre, o senhor já namorou? Mas o pessoal já entrou com os 2 pés, viu, Charles? Se vira. Namorou, o padre namorou sim, com certeza. Eu tive adolescência, né? Pude aproveitar muito, participei de festa, de tudo. Não era uma exigência ainda, né, o celibato, mas o padre namorou sim. Certo. Padre Charles,
você tem se transformado num administrador de escola. Pelo menos é o que a gente ouve, o que a gente acompanha, não apenas das pessoas, de algum modo, envolvidas com a gestão do colégio e com o surgimento da Faculdade Católica, que é um tema que daqui a pouco a gente trata. Esse administrador se preparou para sê-lo ou está se tornando administrador domando esse touro? Olha, eu repito aquilo que eu disse, né? Que a vida é construída historicamente. Eu vim de uma família que tinha escola, eu vi uma escola nascer lá em Pau dos Ferros. Tenho certeza que isso ajudou muito, mas as bases empíricas, a experiência de fato é o que mais ensina. Eu diria que 2012 para cá, eu aprendi muito apanhando das minhas próprias decisões, decidindo sobre coisas que não eram fáceis, sobre vida de pessoas. Eu diria que a gente não tem um segredo no processo de gestão. A gente tem alguns princípios que podem nortear e basear, de fato, o nosso ministério nesse sentido, mas que, de fato, eu tenho aprendido muito aqui dentro da própria escola, né? Quantas coisas que eu já decidi, hoje eu já não decidiria mais, mas talvez para aquele momento tenham sido importantes. Então, parte muito disso, da base familiar, mas também dessa base de experiência aqui dentro do diocesano. Charles, em relação a diocesano, eu diria que não é uma sala contígua, mas uma extensão do próprio Colégio Diocesano, e um projeto também muito arrojado, é a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Como nasceu essa ideia? Você disse que nada acontece por acaso. Também não foi por acaso, não é? A faculdade, Padre Sato escreve, por ocasião da sua carta de renúncia à direção, né, foi quando eu assumi a direção, que era um sonho de muitas gerações e hoje concretizado. Lá na gênese da UERN, estavam 5 padres presentes, né? Padre Sato era um deles. Então, Padre Sato sempre dizia, um dia a UERN poderia ter sido nossa, graças a Deus que não foi, porque senão a gente não teria a estadual. Eu acho que tudo tem um tempo. Então, ela nasce desse sonho, e eu digo que 3 pessoas foram fundamentais para a gestação desse projeto, né? Da linha de frente, Dom Mariano, ele que foi, de fato, quem bancou esse projeto, né? Quem acreditou. Era um sonho dele, era um desejo dele que, de fato, acontecesse, mas depois vem Padre Flávio Augusto, que era a Força Jovem, que pôde mobilizar bastante isso, e Padre João Medeiros fez o projeto inicial. Então, a faculdade nasce ali no final de 2009, e depois ela vai crescendo. Em 2015 eu assumo a direção, e assumi com um propósito, né? Ou abria novos cursos e botava para frente, ou fechava. Essa responsabilidade eu assumiria. Eu dizia, não, se for para ficar como está, a gente não vai conseguir manter, se torna inviável. E foi quando a gente começou e decidiu abrir o Psicologia, Fisioterapia e Contábeis. E eu digo que uma das maiores alegrias na faculdade foi a abertura do curso de Direito. Foi quando o Padre Sato chorou, se emocionou, estava viajando, pediu que comprasse fogos e fossem colocados ali no campo, no antigo campo da escola, e que soltasse mesmo. E eu me lembro dessa barulheira, inclusive, né? Eu me lembro dessa barulheira. Mas ele pediu, ele disse, eu quero, porque era um sonho, e ele se emocionou demais. Sabe? Eu acho que foi para ele um dos passos. Foi quando nós concluímos 8 cursos da faculdade, né? Então, Direito foi o coroamento, os cursos necessários para que a gente se torne centro universitário, se Deus quiser, universidade daqui a pouco. A propósito, curso de Direito, quantos cursos existem hoje? E eu sei que também que há planejamento de curso de medicina. É verdade. Em Mossoró, Thiago. A gente estuda medicina e enfermagem, são os 2 possíveis próximos cursos que a gente vai abrir, a gente vai pedi-los juntos, até porque tem a mesma base. Nós iniciamos um processo, onde era o antigo Dom Costa, o Colégio Dom Costa, vai ser o nosso núcleo de cuidados na área de saúde. Nós já começamos o processo de reforma, para ser inaugurado em fevereiro do próximo ano. Então, ali vai dar a base de todo o atendimento dessa área de saúde para os cursos da área de saúde. Seria o protótipo de um hospital-escola, por exemplo? Exatamente, seria o protótipo de uma clínica escola mesmo. Lá vai servir basicamente para isso. Beneficiando muita gente carente, né, que muitas vezes não tem acesso e tem um pouco de dificuldade. Entendo. Vamos falar aqui de algumas pessoas. Ionete Maressa, eu acho. Sabe exatamente. O nome de todos, sim. Padre maravilhoso. Vanusa Câmara, um ser humano de luz, excelente diretor. Cátia Formiga, amo tanto, Padre Charles.
E tu também, rapaz velho e cruado. No caso sou eu, viu? Bianca, Deus é tão bom que te fez padre em todos os sentidos, principalmente porque eu morria de ciúmes quando via você namorando. Risos, cheiro, irmão. Quem é, pelo amor de Deus? Bianca? É minha irmã, é minha irmã. Ah, tá certo. Muito bom, muito bom. O curso de jornalismo sairá, parece ser um sonho de Padre Sátiro, e quem está falando aqui é Roncalli novamente, que é psiquiatra. Uhum. Na verdade, a gente tem o curso da UERN, que hoje nos dá uma base muito boa, né? E qualquer decisão que a gente toma sobretudo com bases na viabilidade do curso e também no impacto que pode causar regionalmente. Eu acredito que fortalecer os vínculos com a Universidade Estadual, que é nossa também, né, enquanto povo, enquanto gente de Mossoró, talvez no momento seja aquilo que é mais viável para a gente. Eu tenho conversado, vez por outra, com o Padre Sátiro, vez por outra ele me convoca, né? Liga, você vem aqui, você não aparece, faz tempo que você não vem, eu quero conversar com você. E eu apareço aí, eu vou conversar com ele no Colégio Diocesano e a conversa é sempre muito agradável. E eu sei de alguns projetos que estão existindo, porque eu fico impressionado com o Sátiro Cavalcante, que parece que 90 anos de idade, né? 90 anos. E o cérebro continua efervescente, fervilhando, pensando. E pensando plural, nunca pensando no venha a nós. Sempre pensando plural na sociedade, considerando a possibilidade de dar uma contribuição, como se fosse pouco que já fez. Uma contribuição a mais. Eu sei de algumas ideias que estão surgindo, que tem a ver com faculdade, que tem a ver com colégio diocesano. Quantos alunos hoje o diocesano tem? Quantos existiam na época em que você passou a gerir ao lado do Padre Sátiro e essa equipe que a gente conhece? Me conte que situação era aquela e como se encontra hoje o colégio. Além disso, eu quero também, Charles, que você me fale de uma novidade que eu publiquei hoje, dados primários ainda, claro, do Enem, mas com resultados estupendos para o colégio. Eu cheguei em 2012, assumi o colégio dia 28 de julho de 2012 como vice-diretor do Padre Sátiro. Fiquei como vice-diretor até 2015 também. E assumindo o colégio, nós tínhamos 894 alunos naquela época, só que nós tínhamos uma base de inadimplência altíssima, né? Um número de alunos que pagavam integralmente era pouquíssimo. Eu lembro o número, nós tínhamos 51 alunos que pagavam integralmente naquele momento. E por resto, todo mundo tinha algum tipo de desconto, né? Chegando até a 100%. E a gente começou um trabalho, sobretudo no pedagógico. Antes de entrar no administrativo, nós começamos no pedagógico. Socorrinha, Tia Mundinha, pessoas que... Socorrinha trabalha conosco, e Tia Mundinha, todos me ajudaram muito no processo de entrar, de ir se envolvendo. Foi quando a gente começou a capitanear projetos novos. Eu acredito que a robótica educacional foi importante, a educação bilíngue foi importante. Começamos um processo de melhoria salarial dos professores, um processo de qualificação desses professores, fomos investindo em frentes como inteligências matemáticas, fomos investindo na importância da educação musical, inclusive a professora Ionete é professora de música aqui no colégio, né, coordena toda essa parte da educação musical no colégio, extremamente importante para o ensino da matemática também, e a gente foi começando a investir nesses projetos novos. E tudo que a gente pegou naquele momento foi para ir reorganizando a base estrutural e física do colégio também. A gente percebeu que foi tendo, logo de imediato, um novo impacto. 2012 para 2013, tivemos 100 e poucos alunos novos. Passamos dos 1.000, chegamos a 1.019 alunos. 2014 para 2015, chegamos a 1.300 e pouco. Agora, de 2015 para 2016, nós tivemos 479 alunos novatos. Foi quando nós chegamos de cara a quase 1.800 alunos, até chegar a 2.000 alunos. Hoje nós estamos nessa faixa aí de 1.900 a 2.000 alunos, e fruto de um trabalho, de uma conjuntura que não foi fácil, viu? Que não foi fácil. Mas chegou Continua difícil, né? Continua difícil, né? Sobretudo nesse contexto, a gente nem comenta de tão complexo que é. Mas aí chegou uma Maria Emília, na Gazeta do Oeste, que disse, Charles, bota propaganda que você quiser. Chegou um doutor Milton Marques, disse, o colégio é muito importante para a cidade, o que você precisar da TCM, faça o que você quiser. E assim foram chegando pessoas que trabalham com comunicação. Eu tenho um apreço muito grande por aqueles que trabalham com comunicação, com informação, vocês sabem disso. Para mim é uma coisa muito importante. E eu fui começando a me aproximar dessas pessoas, fomos criando vínculos,
e as atividades excelentes do colégio começaram a ser divulgadas. E nós fomos vivendo uma crescente nos nossos processos pedagógicos, ao ponto que este ano, 2019, né, no ano seguinte, sai sempre os dados do Enem anterior, em janeiro já saem os dados particulares dos alunos, mas depois sai o ranking das escolas. E o diocesano chega ao primeiro lugar geral no Enem. Isso para a gente é motivo de muita alegria. Publiquei hoje no blog Carlos Santos, publiquei. Pois é. Para a gente é muito importante, agradeço muito. Nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, mesmo que seja pelos meios, pelo Meet, pelos programas, né, que a gente tem, as plataformas, mas vamos lançar, vamos fazer uma campanha. Eu recebi uma mensagem do diretor do Aripissá, e ele dizia assim, Padre Charles, lhe deixo um grande abraço, e sei que uma coisa dessa não é fácil. É fruto de muitas noites mal dormidas, de muitas preocupações, de muito esforço. E eu sou discípulo de Padre Sátiro e sei que isso a gente não faz sozinho. A gente faz com uma equipe que consegue dar as mãos até atingir um resultado como esse. Uma escola que, quando eu cheguei, estava em 16º lugar no Enem, hoje está em primeiro lugar, para a gente é, de fato, motivo de grande júbilo. Sem sombra de dúvida. Vamos ver aqui mais contatos. Almeri Neto, como pai de aluno, parabeniza ao Padre Charles pelas inovações implantadas no Colégio Diocesano. Cátia Formiga, Carlos, diga a Padre Sátiro que mamãe está mandando um beijo grande. Ela ama esse padre maravilhoso e reza sempre por ele. Cátia Formiga, né? E mais gente aí, Charles. À medida que você for encontrando alguém aí na tela, pode ir acenando, falando. Aqui é com nós mesmo. Aqui é a mistura, certo? A gente está falando de colégio diocesano, dessa atual vitória e etc. Mas vamos retornar também nessa conversa a uma parte mais, digamos assim, mais sua, mais pessoal. Você disse que a sua casa, que é o diocesano, você mora aí, mas quando você não está trabalhando, que é coisa rara, eu sei, você se diverte como? Trabalhando? Hoje eu estou fazendo doutorado, né? Então, ele está escrevendo até, já comprei as disciplinas do ano passado. Eu quero que você me conte a propósito sobre esse doutorado, que eu sei mais ou menos algumas coisas, mas eu quero que você sintetize alguns aspectos, que eu sei que você tem uma maratona, além dessa gestão de faculdade, de colégio, a vida sacerdotal, pessoal, você faz doutorado, pega avião, vai para Campinas, me parece, em São Paulo, volta. Como é essa loucura? Olha, eu conheci um grande professor da Unicamp, né, em Curitiba, no Encontro Nacional da Unesco, porque o Colégio Diocesano é conveniado à Unesco. E nesse encontro eu fiquei aguardando ele sair do banheiro. Quando ele saiu, eu me apresentei, eu fiquei impressionado com a palestra dele e pedi que ele viesse um dia a Mossoró. Por ocasião da vinda, nós começamos a discutir sobre alguns temas. Ele disse, olha, lá na Unicamp, uma universidade pública, uma das mais qualificadas do Brasil, nós temos um grupo de estudo sobre paideia, as diversas paideias, seja grega, seja cristã, e eu sou muito dado ao mundo clássico, grego, romano, como sou dado muito ao gótico, ao medieval, entendeu? Você fala latim, italiano, português escreve e fala muito bem, mas latim, italiano, o que mais? Na verdade, eu estudei o italiano, o francês e o espanhol, né? Foram as línguas que eu tive a possibilidade de estudar durante o tempo que eu estava lá na Itália. E o latim a gente usa muito mais como base etimológica, né? Então, mais do que falar, para a gente entender os textos e a originalidade das palavras, acaba se tornando muito importante. Os romanos tinham uma frase, Carlos, que eu acho muito interessante. Tradur é tradir, traduzir é trair. Então, compreender a ideia é mais importante do que compreender a palavra. Por isso que o latim é importante. Aí a força da etimologia, né? É verdade, com certeza. Saber onde nasceu, por que nasceu, como nasceu e até chegar aqui. Pois é, até a palavra ela é fruto de uma construção histórica. Por isso que eu sou tão apaixonado pela história, né? O meu orientador... E apaixonado também pela Itália. Eu me lembro que há alguns meses você me convidou para jantar num restaurante de comida italiana, não tinha que ser, e nós falamos muito sobre viagem, sua paixão sobre a Itália. Quantos anos, na verdade, estudando na Itália, e quantas vezes você já voltou para a Bota, que é o formato geográfico, né, da Itália? Olha, eu morei 5 anos lá, depois que vim embora, todos os anos eu tive a possibilidade de ir. Inclusive, estava com viagem marcada para outubro, com um grupo, né? Eu sempre vou com um grupo, a Obra de Maria me dá a viagem para que eu vá com o grupo, e eu sempre faço questão de colocar a Itália no roteiro, entendeu? Porque é um meio, de certo modo, eu ir lá, até brinco, eu digo que fiz uma promessa todo ano em visitar São Pedro.
mas é essa paixão que a gente tem por aquela terra, que tem a ver também com a dimensão do afeto, né? Com certeza, não tenha dúvida. Eu tenho uma paixão pela Itália, a partir de Roma, por uma afeição histórica. Eu tenho uma afeição histórica pela República Romana, o Império Romano, a monarquia romana, e tudo de herança que chegou até nossos dias, daquela capacidade de gerir o caos que os romanos tiveram durante praticamente 1000 anos, né? Nesses períodos de monarquia, república e império. Muitas vezes, quando alguém fala de visitar Paris, eu pergunto, não, minha paixão é Roma, minha paixão é Pompeia, Veneza, enfim, a história mais primitiva é do Império Romano, da monarquia e da República Romana. Deixa eu falar aqui de outras pessoas que estão mandando recado. Eu nunca vi tanta gente gostar de você, pensei que fosse só eu. Olha aqui, Laurência Amorim, parabéns a Padre Chaves pelo ótimo trabalho à frente diocesano. Alane Medeiros, minha sobrinha amada e querida, ex-aluna e mãe de aluno, muito orgulho. Eduardo Cavalcante, que foi um dos nossos convidados recentemente, Charles, promotor, palestrante. Minhas princesas estão bem acolhidas no diocesano. Ótimo. Pois é, voltando à Itália, a estudos, a essa afeição, línguas, latim e etc. Entre esses projetos desenvolvidos do ponto de vista institucional, Colégio Diocesano, Faculdade Católica, também existem projetos pessoais. Eu mesmo já estive na sua sala conversando sobre política. E eu não sei, mas eu tenho a impressão que você gosta da tal da política também, né? Eu sei que você já foi cantado, rodeado, sitiado, pressionado, cercado para entrar na política partidária. Mas me conta sobre esses bastidores. Eu sei uma parte, mas não vou contar tudo, não. Se você quiser, conta. Olha, eu gosto muito de política, não engano a ninguém. Assim como o Padre Sá também gosta, leio sobre política. Tem quem diga, não tem quem diga, Padre Sá. Tem quem diga, né? A gente conversa sobre a história da política de Mossoró e tudo. E, assim, é uma das minhas paixões, até porque eu entendo política numa dimensão muito mais ampla do que aquilo que é compreendido hoje, né? Infelizmente, a política foi reduzida a partidos. Quando nasce a política no mundo grego, remete à polis. Cidade era chamada de polis em grego, né? O homem político era aquele que se preocupava com a polis, diferente do ídios, do idiota, que era aquele que só se preocupava com o próprio umbigo. Pena que, ao longo da história, a gente tem mais idiota do que político, com todo respeito a quem faz política, né? Mas é porque muitas vezes o que a gente vê nos telejornais e em tudo, a gente percebe que há, de fato, uma desvirtuação. E Papa Francisco disse há um ano e pouco atrás, e foi Padre Sá que me disse essa frase, eu não tinha visto, a política é um excelente modo de se fazer caridade. Mas é claro que o Papa está falando de uma política mais profunda, né? Eu tenho uma paixão muito grande, mas não tenho nenhuma aspiração pessoal no que diz respeito à política. Por enquanto, né? Pois é. Mas aí é o que eu digo a você. Eu só entraria em política um dia dentro de um projeto onde a gente pudesse desenvolver um trabalho para a polis, para a cidade, para a comunidade, onde a gente não precisasse ter amarras, onde a gente não precisasse dever favor, né? E, de fato, fazer aquilo que precisa fazer. E fazer aquilo mas você é um crítico do sistema partidário, como você mesmo tratou aí há poucos segundos. Mas defende, por exemplo, o que nós tivemos até antes ali da própria República Velha, a figura do candidato avulso. Acho que é o caminho. Não. Eu acho que tem que ter. Precisamos fortalecer os partidos com os bons e não com os idiotas. Exato. O que me preocupa é porque há uma proliferação muito grande de partidos, mas o partido é extremamente necessário. Infelizmente, se perde um pouco o campo, se limita a um campo ideológico, infelizmente, triste, onde as pessoas têm que estar nos extremos, e se perde as bases ideológicas, por exemplo, de pensar o bem-estar do povo, de pensar o bem comum. Eu acho que a política tem que estar muito permeada desses contextos, sabe? Desses contextos. Me diga, vamos aqui mais gente falando, vamos ver aqui. Bianca GF, nosso pai também está aqui assistindo. Bianca GF, não? Jeane Carlos, parabéns, Carlos Santos, você está sabendo explorar bem o conhecimento de Padre Chaves. Blog da Cris, sou uma que pressiona e continuarei pressionando. Deve ser sobre política, Cris Alves falando aqui. Chaves. A gente nós estamos falando sobre política e a questão da polis,
do interesse ou da visão pública, e você mesmo acabou de me dizer que não tem interesse de entrar na política, ou pelo menos a princípio agora, de forma avulsa, mas defende o fortalecimento dos partidos. Nós vivemos um momento de irrecuperável possibilidade de sonhar com partidos fortes, uma nação mais igualitária, mais consciente, politizada, ou nós não assistiremos isso? Eu acredito que o nosso povo ele vive duas dimensões. Primeiro, de uma decepção com os políticos e necessariamente com alguns partidos, mas ao mesmo tempo o povo vive também em extremos, sabe? Eu acho que nós vivemos um processo quase de adoecimento das concepções políticas e os extremos para mim são sempre perigosos. Minha avó não tinha educação formal, Carlos, mas tinha sapiência corde, sabedoria de coração. Diga o nome dela para a gente começar a gostar também. Diga logo o nome dela. Dona Maria Maia. E ela dizia que os extremos são sempre perigosos. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns embates políticos de uma forma desastrosa, sobretudo movido por intolerância, por algumas práticas que não dizem respeito àquilo que faz parte do nosso processo de construção humana, política, civil, democrática. Então, para a gente, de fato, é muito importante pensar essa dimensão nesse contexto, né? Que a política sirva para fazer o bem, para construir coisas boas e não para gerar sentimentos destrutivos ou sentimentos que podem aniquilar as pessoas de um modo ou de outro. Política que gosta, se interessa, mas não é uma prioridade. Hoje, o seu projeto hoje é um projeto acadêmico. Você está com doutorado em andamento. E a vida acadêmica faz parte dos seus projetos? Eu diria, sim. Não, projetos até maiores. A vida acadêmica está de fato na minha história, na minha construção, né? Eu estou fazendo o doutorado, escrevendo sobre o que eu gosto, e eu acredito que vai depois resultar abrindo o processo seletivo para alguma universidade. Eu vou prestar o processo seletivo, sem jamais deixar de contribuir com a igreja, porque eu sou padre, né? Amo o diocesano, amo a faculdade católica, mas eu tenho essas pretensões, sim. Isso daí é muito nítido, muito claro no meu caminho. Eu tenho uma paixão pela UEL, isso eu não escondo de ninguém. Sou muito apaixonado pela UEL, pela própria construção da universidade, pela trajetória de Padre Sátiro, pelos reitores que a UEL teve, muitos amigos nossos. Eu acho que o Dr. Milton é um desses ícones. 15 dias antes do Dr. Milton morrer... Grande figura humana, fantástico. Ele teve lá na Catedral, na Missa das 9, saiu, veio à sacristia, me saudou e disse, não deixe de entrar para a UERN. A nossa despedida foi o conselho dele um dia. Então, se eu tivesse essa possibilidade, dentro de um processo seletivo, idôneo e justo, que eu poderia participar, como qualquer cidadão pode, eu ficaria feliz muito de um dia estar vinculado à universidade, mas a UERN é, na verdade, aquela do meu coração, da minha estima. E fazer, de certo modo, até mobilização lá dentro, para mim, seria muito importante fortalecer essa universidade que tanto tem a ver com a história da nossa cidade. Charles, a gente fala de educação, fala de cultura, fala de Itália, de gestão de colégio, faculdade, política, etc. Enfim, a temática nossa, da nossa conversa é muito variada, e inclusive com a intervenção dos nossos internautas. Sátiro é um incentivador seu, não tenho dúvida. Eu diria que ele é muito mais do que um partícipe desse projeto de faculdade e diocesano. E quanto a projetos políticos, ele adora política. Ele é um incentivador seu ou é apenas da política acadêmica ou da vida acadêmica? Em alguns momentos ele chegou até a falar. Hoje eu acho que ele deu marcha ré, entendeu? E hoje ele já fala bem menos, se envolva com tudo, ou menos com política, mas cada um vê do lugar que está, né? Cada um vê do lugar. A gente olhando para a política hoje é muito desinteressante, e a forma como ela está posta, né? É muito desinteressante. Charles, em termos de cultura, a sua formação é baseada, você disse que tem uma afeição pelos clássicos gregos, essa afeição pela vida romana, Itália, etc. Mas os grandes autores que até hoje estão esculpindo a sua personalidade, contribuindo à sua formação, que é um processo
só acaba no último suspiro, a gente sabe. Eu acredito que eu estou escrevendo na minha tese aquilo que de fato é a base da minha inspiração intelectual. Eu começo lá no mundo grego, com Platão, Aristóteles. Toda a história da educação no mundo ocidental nasce na Grécia. A Grécia é onde está a escola do alfabeto, né? E os gregos eles criaram uma escola para formar as pessoas. Então, o princípio da formação humana no mundo grego é o que nos inspira. Depois eu entro para um projeto cristão, né? A pedagogia de Jesus e a pedagogia do discípulo de Jesus. Sobretudo explorando o mandamento máximo de Jesus, que é o mandamento do amor. E eu quero transformar um amor, não no amor parental religioso, mas eu quero pensar com base científica mesmo, este amor como princípio de humanização. Então, eu quero mostrar que Jesus se encarna, se faz homem no meio de nós e defende essa humanidade. A partir de quê? Olhando os excluídos, olhando tudo isso. Então, lá no mundo antigo eu tenho Platão e Aristóteles. Tenho a figura de Jesus, que é o ícone dos ícones, que eu olho não só a partir da dimensão teológica, o meu olhar vai ser filosófico também, meu olhar vai ser pedagógico também sobre Jesus, e eu venho caminhando na história. Hoje, na atualidade, é lógico que os filósofos são muito grandes, mas eu digo sempre que os poetas são maiores do que os filósofos, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelos romancistas, eu tenho uma paixão pelos romancistas franceses, né? Victor Hugo é um dos que eu muito gosto, né? A obra Os Miseráveis é um clássico. Eu digo que ali você pode fazer muitas leituras, inclusive leituras teológicas muito interessantes. Chateaubriand, né, que antecede... É um clássico que parece que nunca sai de moda, está sempre atual, né, Victor Hugo? E Os Miseráveis, né? Com certeza. É como Le Petit Prince de Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe. É algo que, para mim, todo adolescente deveria ler, e a gente vai fazer esse itinerário da história, esse caminho, e, de fato, eu gosto muito, assim como gosto muito de Dostoiévski, russo, né, eu acho que também escreve dentro de um contexto difícil, e eu acredito que depois de muitas dificuldades nasce tempo. Até linkando com aquela pergunta que você fez sobre a política, você acha que ainda há esperança na política? Eu acredito que sim. Tempos difíceis geram homens fortes. Mas por que fortes. você pensou isso logo depois de Dostoiévski? Dostoiévski, em seus clássicos, ele mexe muito com a alma humana, com o psique do ser humano, né? Dostoiévski viveu na política uma perseguição muito grande. A perseguição dele era de ordem política, né? Institucional. Então, pensar essa dimensão em Dostoiévski é pensar também o transcender. Quantas vezes ele teve que escrever, assim como na época da ditadura no Brasil, de modo metafórico, de modo subliminar, porque não podia escrever tudo. Por trás daqueles romances dele, das suas obras, existe, na verdade, crônicas da nossa realidade de todos os tempos. Mari Rosado, ela escreve aqui: o Ibope da live está elegendo o Padre Charles, viu? Jéssica Olife, queremos o livro, resultado desse projeto. Eu também quero ler, claro, né? Esse seu trabalho certamente deverá ser um trabalho muito robusto. Quando você conclui esse doutorado? Na Unicamp? Na Unicamp. Eu comecei o ano passado, né? Eu passei no processo seletivo de 18, 19 eu fiz as disciplinas, eu teria 2 anos para fazer a disciplina, mas eu sou apressado, eu tenho pressa de viver. Então, percebi. Fiz todas as disciplinas no ano passado e foi uma glória, porque como eu ia toda semana, já tinha o gasto com passagem, lá eu ficava hospedado na casa do meu orientador e da esposa dele. Então eu já aproveitei tudo. Esse ano teria sido difícil fazer as disciplinas, porque de fato está tudo travado. Agora eu tenho mais 3 anos para escrever a tese, talvez não use todo esse tempo, até porque é uma pesquisa profunda, você começa a ler um livro, né, entender a densidade desses processos históricos requer várias leituras, e eu tenho lido sobre a Grécia, por exemplo, eu tenho lido tudo, sabe? Sobre a cidade da Grécia, sobre a organização cultural, sobre a organização humana dentro desse processo. É muito rico. Tem momentos que eu paro e fico lendo e relendo, quando, por exemplo, Platão vai discutir ontologicamente o homem, existencialmente o homem, no composto de corpo e alma. Aí Platão vai dizer, as artes físicas educam o corpo, a música educa a alma, por exemplo. Então, você imaginar que lá na Grécia Antiga já se discutiu o valor da música, então é pensar que a história, de fato, é essa construção contínua, pena que as pessoas se perdem. Aí, por que eu estou pesquisando o mundo antigo e o mundo grego? O mundo grego e o mundo medieval. São os 2 pilares da civilização ocidental. Tudo que a gente faz, a discussão sobre direitos humanos, as discussões de ordem política, sociais de hoje, elas têm origem no mundo grego e no mundo romano. Então, assim, não tem como você não passar por essas 2 identidades.
Por isso que eu pesquiso e quero trazer como uma contribuição aos processos pedagógicos de hoje. Uma educação em valores, uma educação que considere o homem na sua integralidade, que é físico, que é afeto, que é espírito, né? Que esse composto muito mais amplo do que somente a cognição. Ivana Linhares, esperando o Padre Charles se candidatar para voltar a acreditar em política. A pressão é grande, viu? Não brinque não que a pressão é grande. Nós vamos entrar agora numa fase, ou num pedaço do nosso contato de hoje, o Carlos Santos aos vivos, ainda, claro, com espaço para a intervenção dos internautas, que estão aí vibrando com a sua participação, mas nós vamos entrar agora numa fase, ou num quadro do Carlos Santos aos vivos, que é denominado de abobômetro. Pode não parecer, mas é uma grande bobagem mesmo. O abobômetro, nós usamos aqui, eu adquiri a NASA, é um equipamento extremamente sofisticado, e vai medir a capacidade de nós dois produzir besteira, mas que talvez já tenhamos produzido até agora. Eu lhe farei algumas perguntas, Charles, e você vai respondendo do modo mais sintético possível. Se quiser acrescentar um comentário, que eu estou vendo aqui que a produção está me dando um toque aqui, inclusive falando que o som está alto, realmente eu estou sentindo o som alto. É o Bluetooth, eu não regulei, está meio complicado de regular agora, eu vou tentar falar baixinho. Mas vamos lá, o abobômetro. Pela hóstia consagrada, o que lhe aborrece a merecer uma exclamação dessas? Eu acredito que é a intolerância, sobretudo a intolerância religiosa e o uso da religião para fazer desastres, sobretudo com as pessoas humanas. Se você fosse aluno do Colégio Diocesano Santa Luzia e tivesse que fazer uma crítica ao diretor Charles Lamartine, o que diria escondido para que ele não soubesse? Isso é uma pergunta cretina. Eu reconheço que é cretina. Eu diria que esse padre é muito mandão. Eu sou muito mandão, sabe? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Charles Lamartine, você se vê como inteligente, como dedicado ou gênio? Dedicado. Eu acho que toda genialidade, intelectualidade é fruto de um esforço. E eu me enquadro muito bem em quem tem foco e quem tem dedicação nas coisas que faz. Ok. Com muita humildade. Será que o Padre Sato está nos acompanhando? Não sei, esqueci. Eu estava em Paulo Sérgio, então eu esqueci de passar lá no apartamento dele. De qualquer modo, eu quero lembrar aqui que o blog Carlos Santos, depois do Aos Vivos, ele baixa esse conteúdo e aos poucos será distribuído em nossas plataformas. No próprio Instagram, o @blog Carlos Santos, no nosso endereço, blog Carlos Santos, canal BCS no YouTube, própria página do blog, Facebook, etc. Eu tenho com a ligeira impressão que o Sacro, se não estiver assistindo, vai assistir, viu? O que você inveja, mas não faz nenhum esforço para obter ou ser como? O que é que eu invejo? Deixa eu ver aqui. As pessoas que não levam tão a sério a vida, porque eu sofro muito, porque eu levo tudo muito, muito a sério, com muito rigor, sabe? E eu não quero deixar de levar a sério a vida. Então, as pessoas que... Até alguns amigos padres, né? O padre Sacra, fulano é bom vivant, sabe viver bem, né? Então, assim, eu já não sei. Eu sofro pela dedicação ao que faço. Mas como é ser bom vivant sendo padre? Até porque eu sei que ocorrem tantas exigências, né? Não apenas de ordem social, mas são exigências decorrentes da própria escolha, né? A escolha... que é baseada na austeridade, né? Por exemplo. Tem gente que sabe cumprir bem suas atividades sem precisar implicar tudo que tem naquilo. Eu sou muito intenso. Então, aquilo que eu faço, eu acho que eu deposito tudo que eu tenho. Então, eu tenho inveja de quem tem capacidade de ter um equilíbrio ao saber depositar aquilo que é necessário, né? Que defeito você faz questão de cultivar?
Outra pergunta sacana, cretina, eu sei disso. Rapaz, olha, é porque assim, eu diria, eu sou muito exigente, mas ser exigente não é um defeito. Eu acredito que o defeito consiste na forma como implica a exigência. E tem hora que eu sou afobado, sabe? Tem hora que eu sou afobado. Olha aí, gente, vamos ter paciência no diocesano, na faculdade com o Charles, tenha calma. É o Eu estou defeito sendo bem dele. sincero, eu estou sendo bem sincero. Suspeitei desde o princípio. O que a escola pública tem que a privada precisa ter? Que o colégio diocesano precisa ter? Olha, eu acredito que as escolas, a relação do diocesano com as escolas públicas é muito intensa, sabe? É muito intensa. E eu acredito que a gente não pode perder esse olhar social, sobretudo. Eu acho que considerar a história de vida das pessoas é muito importante. E eu acredito que partir das nossas fragilidades, partir das nossas impossibilidades também é algo muito urgente. E a gente insiste muito nisso, né? De vencer a cultura de consumo, de levar a pensar a humanidade. Então, acho que deve casar cada vez mais os princípios filosóficos e pedagógicos da educação do colégio. Rapaz, você passou com louvor pelo abobômetro. Fantástico, muito bom. Gostei mesmo. Agora, até para se vingar de mim, você tem direito a fazer uma pergunta, que pode ser sacana também, cretino. Uma pergunta para mim. Fica à vontade. Agora tem um detalhe: o entrevistador e o dono do canal, Carlos Santos aos Vivos, criou uma cláusula que lhe dá o direito de responder se quiser, viu? Eu imaginei. Democraticamente. Não, como você gosta muito de política, né? Como você gosta muito de política, eu não vou perguntar a nível local, não. Vou fazer a pergunta de forma mais genérica. Como você, enquanto alguém que lê sobre política, que escreve tão bem sobre, de uma Obrigado. inteligência formidável, como é que você consegue analisar essa conjuntura num âmbito mais amplo, diria até numa conjuntura nacional, né? Quanto, não aos nomes especificamente, mas como as pessoas postas, as posições postas. Qual é a sua visão crítica em relação a tudo isso? Você, como estudioso da história da humanidade, das civilizações, do próprio homem, sabe que de vez em quando nós mergulhamos numa Idade Média. Nós mergulhamos no ocaso, num beco que parece sem saída. Eu acho que nós estamos vivendo uma entre-safra de nomes, de conceitos, de mentalidade, de distanciamento de valores em relação à política. E até mesmo aqueles que parecem extremados na paixão, nada mais não são do que figuras manipuladas. É o que eu penso. Muito bem, muito bem. Vamos nos despedir, amigo. Mas antes eu quero fazer uma homenagem. É um dos últimos quadros do nosso Carlos Santos aos Vivos. Estamos correndo contra o tempo, para não sermos desligados. Todo programa, toda edição faz uma homenagem a algumas pessoas ou entidades. Eu quero fazer uma homenagem especial desse programa a um amigo do coração que passa um problema de saúde muito delicado e com estoicismo que eu não tenho, infelizmente, com a fortaleza, um exemplo e uma renovação, eu diria, de fé no indivíduo, no ser humano, nessa relação cada dia mais traumática, difícil, que é a convivência entre contrários. Carlos Escócia, o professor Carlos Escócia, e você sabe muito bem que esteve com ele no fim de semana. Esse programa, Carlos, e eu estou aqui emocionado, esse programa é para você, é para a nossa amizade, e me desculpe se eu não tive coragem até agora de ir aí, é porque eu não sou tão forte quanto você, mas estou aprendendo muito com você. Muito obrigado por tudo, Carlos Escócia, pelo exemplo e pela tenacidade, a fortaleza que você é nesses momentos tão extremados. Charles, é com você. Se você quiser homenagear alguém, fica à vontade. Carlos me basta. Meu xará me basta. Eu tive com o Carlos, né? Tive a oportunidade de estar com ele e me chamou muita atenção a lucidez dele sobre o momento delicado de saúde que vive. Uma pessoa muito realizada com tudo que fez e cumpriu, né? Eu acho que é uma justa homenagem. Depois, assim, eu queria homenagear todos os profissionais de saúde, porque eu acho que nesse momento merecem os nossos aplausos, as nossas preces, as nossas orações. Não é fácil o que este pessoal tem vivido e, de fato, eu dedico a ele todas as homenagens, como também as minhas preces, os meus sentimentos a todas as famílias enlutadas neste contexto. A morte vai ser sempre um desafio muito grande, mas Victor Hugo dizia na sua obra Os Miseráveis, diante do personagem principal, do protagonista Jean Valjean, pior do que morrer é não viver.
Todos morrem, mas nem todos vivem. Eu acredito que a gente se despede com esse intuito de viver bem os nossos dias, de aproveitar bem as pessoas e as oportunidades que a vida nos dá. E muito obrigado. Jean Valjean é um personagem fantástico. Fantástico. Um dos grandes personagens da literatura universal. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado pela sua contribuição, por sua inteligência, por sua disponibilidade de participar conosco, comigo e com os internautas desse bate-papo. Deus abençoe. Um abraço. Ao vivo, Charles. Aos vivos. Um abraço. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até mais. Um abraço, querido. Fique com Deus.